Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos e queridas. Eu sou Renata, trazendo hoje uma previsão especial para todos vocês que tenham Sagitário no mapa astral. Essa leitura visa atender os próximos 15 dias. Não faz diferença quando este vídeo chegar até vocês. Então é uma leitura atemporal, mas que obrigatoriamente vibra na próxima quinzena que segue ao vídeo. Em resumo, tudo que for ouvido neste momento tende a acontecer de hoje até 15 dias. Tá bom, meus amores? Eu não quis fazer uma leitura fechada para a segunda quinzena de outubro para não limitar o poder do vídeo de chegar a um número cada vez maior de pessoas, indiferente do tempo. Vibrem na frequência do que aqui for dito, sigam os alertas, vocês não vão se arrepender. As minhas leituras não atendem somente ao signo solar, mas ascendente, Vênus e lunar, então vocês podem assistir a todos os vídeos referentes às posições conhecidas dos mapas astrais de vocês. Signo lunar, Vênus, enfim, fiquem à vontade. Como se trata de uma leitura coletiva envolvendo a energia de muitas pessoas, pode fazer total sentido para alguns e não ressoar com a vida de outros. Então é importante que vocês tenham discernimento para entender esse pormenor, atentando-se também que eu trabalho com previsões futuras, coisas que ainda vão acontecer. Então talvez não façam sentido, porque ainda não se deram. E aí depois, quando as coisas acontecerem, vocês se lembram das previsões e aquilo passa a ressoar com vocês também. É importante que, além desta leitura, vocês acompanhem aos vídeos do mês, o horóscopo mensal, do final de semana e semanal, porque nessas leituras eu tenho um explanamento maior de alguns detalhes. Aqui são conselhos básicos que eu estou trazendo. Se vocês gostarem do conteúdo, deixem o like de vocês. Se ainda não são inscritos, se inscrevam, façam parte desta comunidade que cresce a cada dia. E se por algum motivo vocês não gostarem, tudo bem, sigam adiante, assistam a outros conteúdos, haja vista que o canal é feito para quem gosta e não para quem não gosta. O YouTube é muito democrático neste sentido, só lembrem-se, obviamente, de promover o respeito, principalmente nos comentários. Vamos lá, Sagitário, tem bastante coisa que eu quero contar aqui para vocês. Primeira coisa, tem duas situações. Uma até é um pouco mais próspera e a outra não é muito. Eu vejo uma pessoa, 80% de chances de ser uma mulher, contra 20% de ser um homem. Essa mulher está sendo tentada por algo ou vai ser tentada nos próximos 15 dias. Talvez essa pessoa, melhor dizendo, seja comprometida e pense a respeito de um adultério. Pode ser alguém sendo aliciado, aliciada para cometer alguma criminalidade, algum desvio, ou até mesmo atitudes incoerentes com a profissão, alguma coisa bem fora da curva. A questão é assim, meus amores, se vocês seguirem por este caminho, lá na frente essa falha no caráter ou no comportamento de vocês vai ser cobrada. E aí não adianta vocês ficarem se lamuriando, achando que Deus e a espiritualidade agiu contra vocês. Deus não castiga ninguém. O que nos castiga são nossos próprios comportamentos. E aqui eu vejo a pessoa levando tudo na brincadeira, achando que não vai pegar nada, que ninguém vai descobrir, que tá tudo certo, que todo mundo faz isso, só que vocês não são todo mundo. Vibrei até nas lembranças passadas, né? A maioria das nossas mães tinham o hábito de falar isso. Quando a gente falava, todo mundo vai naquela festa, mas você não é todo mundo. E aqui a espiritualidade vem falando muito isso. Então, se vocês estão pensando em cometer uma safadeza, uma criminalidade, alguma atitude desonesta, errada com quem quer que seja, mesmo que contra vocês próprios, não façam. Lá na frente a cobrança vai ser dolorosa e aí também será tarde demais para vocês voltarem atrás no que vocês estão pensando. Se por um acaso vocês já estão agindo mal, a casa vai cair. Então, quem está adulterando vai ser descoberto, quem está
cometendo alguma ilicitude, criminalidade, tem grandes chances de ser pego pela polícia, responder a algum tipo de processo. Se vocês estão fazendo coisas erradas nos trabalhos, vai rolar uma demissão por justa causa, que depois não vai ser revertida, nem mesmo judicialmente. Então tomem cuidado, porque o mal será cobrado. Atitudes ruins vão vibrar negativamente contra vocês. A outra situação que eu vejo aqui é de uma pessoa, provavelmente uma mulher, que está muito chateada com alguma coisa. Eu não sei exatamente o que, mas eu sinto que essa mulher tem sofrido, se angustiado demais. Ela visa um novo rumo, uma mudança, mas ainda não está conseguindo mecanismos para concretizar. Calma, meu amor, Deus vai tomar as rédeas da sua vida e uma vitória vai se dar. Então, talvez não já nos próximos 15 dias, um pouquinho mais adiante. Mas essa prosperidade que vocês não estão vislumbrando por agora, talvez justamente por isso vocês estão se entristecendo, vai ser concedida adiante. A espiritualidade olha pela vida de vocês, sabe do que vocês são merecedores e merecedoras, e no tempo certo de Deus, isso que te angustia e que oprime vai sair dos caminhos de vocês, sendo convertido em um futuro mais abundante. No amor, eu vejo uma reconciliação acontecendo. Houve uma separação, deixa eu ver quanto tempo. A espiritualidade não me trouxe, talvez até 10 meses, vamos se dizer assim. Tá batendo muito com esse período. Alguém rompeu um relacionamento, não sei se vocês são casados, melhor dizendo. Se foram casados, noivos, namorados, companheiros de união estável, a orientação sexual não veio ao caso, tá bom? Eu vejo que houve alguma coisa muito drástica, muito dolorida, que separou vocês. Essa separação está trazendo muita instabilidade emocional, não só a vocês, como talvez em outros membros da família. Mas agora, de hoje até 9 dias aproximadamente, essa reconciliação vai se dar. Em princípio, eu não sei dizer se ela será próspera ou um grande erro. Eu só sei dizer que uma reconciliação está em vias de acontecer nos próximos 15 dias, com um período que vai de hoje a 9 dias mais favorecido, tá? Aqui vem dizendo que ainda existem sentimentos entre vocês e que a separação foi um grande erro. Talvez alguém tenha magoado a outra pessoa, Sagitário magoou outro signo ou foi magoado por quem quer que seja, por isso houve a ruptura. Eu tô vendo também alguém do passado voltando, fazendo algum tipo de proposta. Só que neste caso vocês precisam tomar um pouco mais de cuidado. Essa pessoa que volta do passado não tem assim intenções tão puras para com vocês. Talvez esteja voltando muito na vibe do desespero. E aí eu não consigo sentir que a relação vai fluir. Mas, ao mesmo tempo, eu também não sinto que vocês estão expostos ao risco, dando uma chance para essas pessoas. Talvez vocês mesmos percebam mais adiante que o relacionamento não faz sentido. As reconciliações bem-sucedidas são de casais que romperam, que deixaram de residir sob o mesmo teto, mas que ainda se gostam, vão se reconectar, se reconciliar, trazendo inclusive felicidade para demais membros da família, como filhos, por exemplo. Agora, as demais voltas, namorados, namoradas, paquerinhas, não estou sentindo que vocês devam vibrar tanto na frequência. O que eu estou explicando, meus amores, é que essa leitura é um pouco mais resumida. Eu não vou explorar todas as classes de relacionamentos. Então é importante que vocês assistam aos outros vídeos do canal. Horóscopo mensal, horóscopo semanal e do final de semana, porque nessas outras leituras eu explano melhor alguns detalhes, senão acaba havendo redundância e dá a impressão que a leitura é sempre repetida. Então aqui eu vou falar somente hoje com a galera que busca reconciliação, tá bom? E com aqueles que serão procurados por antigas paixões, mas sem muita profundidade. No que cabe ao dinheiro, eu tô vendo alguma coisa nova surgindo nos caminhos de vocês. Pode ser um novo emprego, uma promoção, de repente vocês indo para um novo departamento, um novo turno, uma nova equipe.
talvez vocês negociando novos produtos e serviços, se vocês são vendedores, enfim, ou até mesmo começando um negócio próprio ou fazendo algum tipo de mudança em negócios que vocês já tenham. Só que essa novidade não vai começar muito bem. Ela começa trazendo alguns transtornos, algumas dificuldades que acabam oprimindo vocês e das quais vocês não gostam muito. Então, novas mudanças vão surgir. Eu não sinto que sejam ruins, simplesmente necessárias. De repente, vocês vão tentar alguma coisa e não vão conseguir o sucesso imediato. Às vezes a gente muda e não se adapta. Vai para um novo departamento achando que ali está a felicidade e isso não acontece. A pessoa depois percebe que seria mais feliz voltando para um departamento antigo. Às vezes a gente tem um negócio próprio, muda uma estratégia, um posicionamento, depois percebe que aquilo não deu muito certo. Pode ser que vocês comprem um produto, adquiram um serviço, não se adaptem, precisam trocar, devolver. Então, assim, nos próximos 15 dias tem alguma novidade que é bacana, mas que vai exigir adaptação. Talvez a falta dela faça com que vocês passem por novas mudanças. A quinzena não traz prejuízos financeiros, mas também não traz ganhos acima da média. Ela vai trazer equilíbrio, situações que se alinham. Então, quem está desempregado consegue um novo emprego, passa a ganhar, tem chances de resolver alguns problemas, mas quem já está com as finanças equilibradas não vai sentir assim tanta mudança, tanto progresso. Na verdade, eu até vejo um dinheiro extra surgindo, mas eu não estou sentindo que seja assim muito, ao ponto de mudar a vida de vocês. De repente, a antecipação de uma parcela de 13º salário, um bônus que é importante, mas que não necessariamente traz, oh meu Deus, eu fiquei rico ou rica. Não é isso que eu enxergo. Mas as finanças estão boas. Eu não sinto que estão ruins. Apesar dessa chatonice que vai rolar, a falta de adaptação exigindo novos horizontes, outras mudanças, vamos se dizer assim, vai ficar tudo bem. Vamos falar sobre job. Alguma coisa vai ser adiada. Vocês esperam por algo que ainda não se concede nestes 15 dias. Pode ser uma transferência, uma promoção, uma reforma, de repente uma viagem que vocês esperavam fazer a trabalho não vai rolar por enquanto, vão ter que esperar um pouco mais. Aqui vem trazendo um período de espera que vai de 35 dias a 4 meses. É uma espera relativamente longa para que vocês consigam o que desejam, talvez até mesmo o pagamento de um curso, de uma faculdade. Esse adiamento vai se dar por questões administrativas da empresa, não tem nada a ver com vocês. Talvez alguns pensem, o que eu fiz para que isso acontecesse? Será que mudaram de ideia? Não mudaram, são algumas burocracias oriundas da própria empresa. É a primeira situação que eu vejo aqui. Segunda situação, eu vejo vocês se apaziguando com alguém com quem houve algum tipo de desavença no ambiente de trabalho recentemente, ou essa desavença pode acontecer dentro dos próximos 15 dias e ser apaziguada. Então existe a possibilidade de trocarem farpas com colegas de trabalho, com chefia, com clientes, subordinados também, mas depois rola um arrependimento, não sei se por parte de Sagitário ou dessas pessoas, e vocês acabam ficando de buenas. Eu vejo todo mundo voltando a se integrar. Eu tô vendo que vocês podem receber propostas para mudar de departamentos, trabalharem com antigos chefes ou antigos empregadores, então talvez surjam propostas até mesmo para mudar de empresa. Vale a pena o aceite porque essas novas alianças serão favoráveis. Se vocês pediram algum tipo de mudança, transferência que ainda não aconteceu,
Fiquem calmos, vai acontecer, só que é importante esperar os trâmites burocráticos, principalmente se vocês são servidores públicos, que muitas vezes requerem de processos administrativos, ainda que sejam, para que uma mudança seja promovida. Mas de toda forma, os horizontes são bons. Tem esse pequeno atravacamento aqui, mas que depois culmina em resultados favoráveis, e aqui a gente tem uma situação mais positiva, tanto de apaziguamento quanto de novas alianças. Se vocês trabalham com clientes e estão sentindo uma diminuição da procura ou a carteira está ficando um pouco mais enxuta, não se preocupem, vem novas alianças, sejam vocês funcionários, empresários, corretores de seguro, de imóveis, de plano de saúde, vai haver o aumento das carteiras com a chegada de novos clientes, tá bom, meus amores? Então, o que vai rolar nos próximos 15 dias está descritíssimo aqui. Eu não estou tirando cartas específicas, como eu já expliquei. É importante que vocês assistam aos demais vídeos para serem atendidos. Por exemplo, na leitura semanal eu falo bastante sobre a vibe do amor, se vai ter novo amor, se vai ter reconciliação. Aqui eu vou me limitar a seguir somente o conselho inicial das cartas. Tá bom, meus queridos?